Boa tarde. Eu sou Breno Fernandes, Daniel de Carvalho. Vou apresentar agora o trabalho sobre Big Data para a matéria de desenvolvimento de software para persistência, do professor Leonardo Antônio Alves e o professor Tarcísio. Vou apresentar a ferramenta da Torama, que é uma ferramenta que, na landscape oferecida pelo professor, ela está aqui na parte de Analytics, basicamente na parte de visualização de dados aqui. Qual que são qual que é a característica dessa ferramenta? Ela é uma ferramenta voltada para análise de negócios. Ela vai te oferecer vários gráficos e plataformas em cima do que você pode ter de dados ou possuir de dados para tomar as decisões de negócio. Ele já possui uma gama de clientes já bem consolidados no mercado, como GoDaddy, Foursquare, Horizon Media, que já tem uma gama de clientes interessantes e pode fazer o uso da ferramenta para tomar as decisões mais adequadas. Como é que ela funciona? Eles usam uma tecnologia que eles chamam de Datorama Total Connect, que consegue conectar vários tipos de dados e APIs para a geração dos gráficos e dos modelos que eles têm de negócio. Aqui eles eles são capazes de utilizar qualquer tipo de dado, tanto de rede social quanto de banco de dados que você possa ter. Eles usam qualquer tipo de dados, eles exemplificam aqui com TXT, JSON, HTML, como modelos de arquivo. E usam qualquer banco de dados que você possuir, tanto relacional quanto não relacional. Eles explicam isso no site. E eles conseguem englobar até outros tipos de software de Big Data. Com isso eles conseguem trabalhar na plataforma deles e gerar gráficos e análise de dados bem importantes. As funcionalidades dele, como eu expliquei antes, elas trabalham com vários tipos de gráficos de dados, tanto de projeções quanto de análises reais do que você possui de informações até o momento. E uma coisa interessante que tem na ferramenta são o trabalho deles com análise de mídia social. Como eles podem fazer com que as informações em tempo real de trend de hashtags, de informações da própria rede social falando sobre a sua empresa ou trabalhando com a sua empresa, te gere gráficos tanto em tempo real quanto te notifique por e-mail algumas informações do seu negócio para que você não perca nada. Eu busquei aqui no site mais informações sobre como mostrar o código, como mostrar o funcionamento do Datorama, mas como ele é um software que já está pronto, você só precisa configurar ele, precisa fazer uma contratação do serviço para poder fazer esse uso dos dados. Então ficou complicado mostrar como ele funciona na prática e configurar ele. Tentei usar a demo que eles oferecem aqui, mas você tem que fazer o cadastro da empresa, eles vão analisar e te enviar um período de trial do software, mas não recebi isso até o momento, então não consegui mostrar como isso funciona na íntegra. Mas eu busquei entender um pouco mais sobre como funciona a arquitetura da aplicação e encontrei que ela funciona com MPP, que é um processamento paralelo massivo. Essa imagem vem de um site que eu busquei de referência, o Gremplin, e ele mostra como é feita a utilização de uso de switches para segmentar a análise dos dados. Então, como eles fazem? Você tem um cliente com os dados, ele passa pelo host deles, da empresa, do MPP deles, para fazer o processamento disso. Ele faz o uso de distribuição por switches. O que esse switch faz? Ele gera vários segmentos de dados analisando uma quantidade ou uma fonte de dados. Ele divide os dados de maneira a acelerar o processo, fazendo uma paralelização realmente, como diz o nome, dessa análise de dados, dando uma maior dinamicidade para o trabalho. Eu dei um exemplo aqui que foi utilizado vai ser mostrado mais à frente, de como é que ele divide. Você tem o ID do produto que está entrando, o nome do produto e a característica dele, né, a descrição dele é uma breve descrição. Aqui a gente tem os aparelhos telefônicos, tablets e tal.
E ele, o que ele faz? Ele faz o processamento disso da seguinte maneira: você recebe os dados, como eu disse, e ele distribui isso paralelizando os dados que você tem nesses segmentos. Então ele vem aqui, integra esses dados e divide ele de forma a ficar bem mais rápido e eficiente o processo de análise desses dados. Então você separa eles, não precisa ser em ordem que você inserir os dados, mas eles vão armazenar esses dados e vão trabalhar com eles. Então é bem mais dinâmico. Essas são as referências que eu tenho do utilizado no slide e que eu consegui buscar de informações sobre essa ferramenta de análise de dados. E é isso.